No vídeo de hoje eu vou indicar para vocês 10 livros cristãos para jovens. E fica até o final que a gente vai ver livros sobre apologética, vida cristã e evangelismo. Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindas a Fé e Tulipas. Se essa é a sua primeira vez aqui, seja bem-vinda e já se inscreve, porque esse daqui é um canal cristão que tem o propósito de glorificar a Deus e ajudar mulheres a crescermos em amor à palavra de Deus. E se esse é o seu desejo, já se inscreve para você fazer parte dessa comunidade. E no vídeo de hoje eu vou indicar alguns livros bem específicos para jovens, e não são livros necessariamente escritos por pessoas jovens, mas são livros que trazem assuntos que jovens sempre precisam estar atentos, porque são coisas que a gente vai precisar na nossa vida e também quando a gente se relaciona com outras pessoas que não conhecem o Senhor. E o primeiro livro que eu vou indicar é Isso Muda Tudo, da Jack Hill Crow. Esse livro, ele faz um apanhado sobre o que é o Evangelho e como que o Evangelho muda as nossas vidas, e é muito interessante que ela fala sobre questões de como prestar atenção no culto, que tipo de música nós devemos ouvir. Então ela fala um pouco sobre as experiências dela, de como que o Evangelho mudou a vida pessoal dela e como que ele pode mudar também a nossa. Esse livro também é muito bom para pessoas que também não são jovens, porque você simplesmente pode ler adaptando algumas coisas para o seu contexto de vida. Mas é muito legal porque ela traz algumas questões muito interessantes nesse livro, então você vai querer conhecer. E o próximo livro que eu vou indicar é Uma Glória Peculiar, do John Piper. Esse livro é muito legal porque vai dar aquele gosto para estudar a Bíblia. E é muito interessante porque ele vai dar um contexto histórico sobre os livros do Antigo Testamento, do Novo Testamento, e depois ele vai falar sobre como que a gente pode enxergar a glória de Deus em todas as páginas da Bíblia. Então é muito legal porque muitas vezes a gente não sabe como ler o Antigo Testamento e encontrar Jesus ali. Então é muito legal que ele vai pincelar sobre essa questão e a gente vai conseguir ler a Bíblia encontrando a glória de Deus em cada página. Então esse livro aqui é muito bom. Ele é um pouco mais denso, mas vale a pena a leitura. O próximo é A Tentação e a Mortificação do Pecado, do John Owen. O John Owen, ele foi um puritano, então, assim como os puritanos, os livros deles são muito impactantes e fazem a gente refletir bastante sobre a nossa vida, de como a gente está lidando, como que a gente está lidando com o nosso pecado, se a gente está tentando mortificar ele na nossa vida. Então, nesse livro aqui, o John Owen vai trazer de uma forma muito bíblica sobre como nós podemos mortificar o pecado em nossa vida. E outro livro que também é ótimo é Lutando contra a Incredulidade, escrito pelo John Piper. Esse livro, pessoalmente, mudou completamente a minha vida. Ele tem um capítulo falando sobre ansiedade, que é muito encorajador e também desafiador pra gente sempre lembrar que ansiedade é uma forma de incredulidade. Então, ele vai trazendo todos os tipos de ansiedade, ou vários tipos, e vai mostrando quais são os versículos bíblicos que nos ajudam a combater cada uma delas. Então, é um livro maravilhoso, e ele não fala só sobre ansiedade, ele vai trazendo como que quando a gente tem a visão de quais são as promessas de Deus e quando a gente entende e acredita nelas, como que elas vão nos ajudar a lutar contra o pecado. Então, quando a gente reconhece que nosso Deus cuida de nós e que se Ele cuida dos passarinhos, quanto mais a nós, então isso é uma coisa que nos encoraja a lutar contra a ansiedade. Se nós lembramos que os limpos de coração verão a Deus, isso nos encoraja a lutar contra pensamentos pecaminosos e lascivos. Quando nós lembramos que os humildes vão ser exaltados, isso nos ajuda a lutar contra o orgulho. Então, esses são alguns dos princípios que o John Piper traz aqui, e foi um livro que mudou completamente a minha visão sobre como eu enxergava as promessas de Deus. Então, quando o John Piper mostra aqui que as promessas de Deus são o tesouro mais precioso que nós temos, isso muda muito a nossa visão. E para vocês que fizeram o estudo Ter e Segurar, se você não conhece, o link vai estar aqui na descrição. Essa daqui foi a grande base do estudo. Então, se você gostou do estudo, com certeza você vai amar esse livro. E outro livro que também impactou demais a minha caminhada cristã foi A Guerra Santa, do John Bunyan. Muitos conhecem o John Bunyan pelo livro O Peregrino, e se você nunca leu, você tá perdendo, que é um livro incrível, que é uma alegoria da vida cristã, todas as dificuldades, todas as coisas que a gente passa. Então, com essa mesma pegada desse tipo de ficção, o John Bunyan escreveu A Guerra Santa. E esse daqui é a história de uma cidade chamada Alma Humana, que um monstro chamado Diabolos tenta convencer as pessoas a deixarem ele entrar. Mas a única maneira que isso pode acontecer é se o Diabolos entrar pelos portões dos olhos ou dos ouvidos. Então, eles acabam ouvindo a esse monstro e deixam ele entrar, e a partir daí começa a ter toda a trama. Então, é um livro que ele mostra muito bem sobre como que é a nossa luta contra o pecado e como que a gente pode pedir perdão por esses pecados. Então, esse daqui é um livro fantástico. Se você gosta de ficção, você precisa ler esse livro, ainda mais porque vai acrescentar demais na sua caminhada com Jesus.
E agora eu vou indicar alguns livros para vocês de apologética. Então, para todos os jovens, uma coisa que sempre precisa ter em vista é a questão da gente poder defender a nossa fé. Então, seja no ensino médio, seja na faculdade, sempre a gente vai lidar com visões e pensamentos que muitas vezes não estão de acordo com a palavra de Deus. E a gente precisa saber como que a gente vai responder a isso, e para isso a gente precisa ter um embasamento fixo na palavra de Deus. E tem alguns livros que podem nos ajudar com isso. O primeiro que eu vou recomendar é O Deus que Intervém, do Francis Schaeffer. E esse livro é fantástico porque ele vai mostrar que existem degraus na sociedade. Como assim? Ele mostra que tudo começa com a filosofia. Alguém tem a ideia, depois isso é transferido para a arte, depois para a música, depois para a cultura e para a teologia. Então ele vai mostrar como que isso acontece e ele também vai trazendo exemplos, como que tudo aquilo está trazendo uma filosofia que na maior parte das vezes vai contra a palavra de Deus. E como nós cristãos precisamos estar atentos a isso, porque muitas vezes a gente não percebe. E nesse livro ele também fala bastante sobre a questão de relativismo, que muitas vezes a gente escuta que a verdade não é absoluta, mas isso está completamente contra a palavra de Deus, e ele vai mostrar como que nós podemos ter isso em mente. E só um bônus, se você gostar desse livro, ele tem um outro chamado Como Viveremos, que é um livro também incrível, para mostrar como que esse relativismo está na sociedade desde a Roma Antiga. Então é muito interessante que ele vai mostrando, depois ele mostra a diferença de governos cristãos e governos seculares. Então nos livros dele, ele vai mostrar como que a gente pode ter uma visão de mundo cristã, em que a gente olha e consegue identificar as coisas que estão contra a palavra de Deus. Então, esses daqui, se você está no ensino médio, na faculdade, ou seja, qual contexto de vida que você estiver, os livros desse autor, do Francis Schaeffer, são incríveis para você conseguir ter uma visão de mundo focada na palavra de Deus. E, continuando com a apologética, outro livro que eu indico é Ética Cristã, do Norman Geisler. Esse livro é muito interessante porque ele vai pegar vários temas atuais e ele vai trazer todas as visões que existem sobre esse tema e também qual que é a visão cristã. E ele vai trazer de uma forma bem profunda sobre como que a gente pode ter certeza da nossa visão bíblica. Então, esse daqui é um livro que você precisa ter em casa. E o próximo livro que eu vou indicar é A Guerra dos Espetáculos, do Tony Reinke. E o que é muito legal é que ele vai trazer falando sobre o impacto de imagens, todas essas questões visuais na nossa vida e como que a gente pode ter uma visão cristã em relação a isso. E esse livro fica mais importante ainda para jovens que estão sendo bombardeados com redes sociais, filmes, séries, todas essas coisas, e muitas vezes a gente não sabe como lidar. É muito legal você ler esse livro porque realmente vai abrir os seus olhos para você conseguir lidar com todas as questões relacionadas à mídia de uma maneira piedosa. E outro assunto que também jovens têm muita dificuldade é de como que eu vou conseguir evangelizar outras pessoas. Então, o livro O Maior Segredo do Inferno, do Ray Comfort, ele vai mostrar de uma forma muito simples e verdadeira sobre qual é o evangelho e por que nós precisamos dele. E é muito interessante porque ele traz vários paralelos, várias alegorias que nos ajudam realmente a entender e também são fáceis de explicar para outras pessoas. Então ele mostra aqui de uma forma bem simples como que a gente pode entender o evangelho para a gente conseguir evangelizar outras pessoas. E o que é super legal é que o autor, o Ray Comfort, ele é evangelista, então ele faz isso de uma forma muito legal. E ele tem um canal no YouTube que ele compartilha as experiências de evangelismo que ele tem. O link vai estar aqui na descrição, que é o ministério chamado Living Waters, Águas Vivas. A gente vai aprendendo e com o tempo vai se tornar algo super natural, que você vai simplesmente entrar em conversas mais sérias com pessoas que você conhece ou pessoas que você simplesmente encontra na rua para compartilhar o evangelho com essas pessoas. Então esse é um livro que realmente vai te ajudar em relação a isso. E a nossa última indicação de hoje é o livro Não Jogue Sua Vida Fora, do John Piper. É muito bom porque tanto para o cristão ele fortalece a fé e para o não cristão faz ele pensar sobre a sua própria vida. E o que eu achei muito legal é que o John Piper conta sobre o porquê ele quis escrever esse livro e começou a pensar sobre esse assunto. Ele disse que era porque o pai dele uma vez estava pregando e no final da pregação um idoso chegou ao pai dele e começou a chorar e começou a dizer que tinha desperdiçado a vida, que tinha jogado fora. E o John Piper disse que ele olhou para aquela situação que estava acontecendo e ele disse consigo mesmo: eu não vou deixar isso acontecer comigo, eu não quero desperdiçar a minha vida. Então, a partir daí, ele começou a refletir sobre isso e ele escreveu um livro falando sobre como nós podemos viver a nossa vida ao máximo para a glória de Deus. Então, esse daqui é um livro muito legal e ele é bem simples, então esse daqui também é um livro muito bom que você precisa ler. Então, essas foram as nossas 10 indicações do dia. Então, como vocês viram, teve livros de apologética, de questões de mídia, de evangelismo, sobre vida cristã. Então, esses daqui são livros que tratam de assuntos que jovens sempre precisam
tem em vista e tem em mente. E por isso a nossa pergunta do dia vai ser: qual livro que você leu como jovem que mais impactou a sua caminhada com Jesus? Então comenta aqui embaixo que eu vou adorar ver as respostas de vocês, e aqui embaixo vai estar a minha resposta se você quiser ver também. E se você gostou desse vídeo, dá o like e se inscreve pra você não perder nenhum vídeo que sai toda quarta-feira, nem pra você perder os episódios do podcast que saem na segunda. E eu espero que você tenha gostado e a gente se vê na próxima.